Você consegue imaginar a menor galinha do mundo? Não é invenção nem inteligência artificial para viralizar nas redes. Trata-se de uma raça muito particular, a Cerama, que rapidamente ganhou interesse e admiração de influenciadores, se tornando um pet de luxo. Vamos falar mais sobre esse adorável bichinho no programa de hoje. Assista agora A Força do Agro com Joyce Maffezoli. Marco Cosi, criador de Ceramas, é um prazer recebê-lo. Prazer todo meu, Joyce. Menor galinha do mundo, se torna pet de luxo e viraliza nas redes, podendo custar até R$ 3.500. A mini galinha mede menos de 20 centímetros, cabendo na palma da mão. Por que essa raça é tão pequena? Qual que é a origem dela, Marco? Ela veio de fora, né? Sim, ela foi originária na Malásia. A raça também é nova, ela tem por volta de um pouco mais de 50 anos. Foi um rei que ele queria dar um presente para o pessoal lá na Malásia e ele começou a desenvolver. Aí ele falou, quero fazer uma ave imponente, uma coisa assim que chame atenção e que seja muito dócil. E aí ele pediu para um criador fazer alguns cruzamentos e através de 2 raças ele conseguiu chegar no Cerama. E ela está no Brasil desde 2017, você trabalha, está no mercado já desde 2020? Desde 2020. Eu comecei em julho de 2020. Foi bem na pandemia, porque você trabalha com vendas de carros. Sim. E aí você foi procurar alguma coisa para investir no agro, aí na fazenda? Eu estava lá na internet, bem ansioso mesmo, não tinha nada para fazer. Eu falei, quer saber? Vou procurar alguma coisa diferente. Aí um amigo meu falou, Marco, você que gosta de bichos diferentes, que eu tinha criação de fazão, pavão, ele me mostrou Cerama. Aí eu falei, eu vou atrás de urgente. Aí achei até um criador próximo de casa. Acho que entre o primeiro contato que eu tive com imagens do Cerama para adquirir foram em menos de 2 horas. Olha, mas e agora também já caiu no gosto popular, já é bem mais conhecido, né? Já, hoje ela já virou um animal de estimação mesmo. E é uma ave assim, muito, muito dócil mesmo. Tanto que assim, muitas crianças com autismo estão se adaptando super bem com elas, por não ser agressiva. O canto dela também é muito baixo. Então você precisa ter um espaço pequeno para poder criar elas. Pode criar no apartamento? Muitas pessoas já estão criando em apartamento. Ô Marco, e ela pode ser adestrada? Sim, sim. Tanto que assim, o contato com o humano sempre com ela mesma acaba se adaptando à rotina. Tanto que tem galinhas com a minha filha que ela coloca em carrinho, de boneca, ela tá andando, as galinhas estão indo atrás, como se fosse um cachorro, um gato. É um passarinho um pouco maior, né? E ela é criada solta no apartamento? Sim, criada solta. E a alimentação de galinha normal, grãos? Então, é que assim, as nossas alimentações que a gente acha em casas agropecuárias, o que é? Sempre para ou postura de ovos ou para crescimento. Então a gente faz uma adaptação que é simples, através de sementes, alpiste, painço, porque se você dá uma ração de crescimento também não é o objetivo que você quer. E os ovos delas são muito pequenos, os pintinhos também são muito frágeis. Então, se você dá uma ração de postura, a casca do ovo vai ficar muito grossa. Eles vão ter dificuldade de nascimento, então você vai precisar auxiliar no dia do nascimento. E ela põe ovos, tamanho de um ovo de codorna, mais ou menos? Tamanho de ovo de codorna. Ela não tem uma postura normal igual qualquer galináceo, que depende das espécies, é dia sim, dia não, ou todo dia. Ela tem uma postura, uma galinha, às vezes de 4 a 5 dias. E é só para reprodução esse ovo? Só para reprodução. Agora, por exemplo, quem compra um casal, um galo e uma galinha, ele consegue fazer essa reprodução em casa ou é difícil? Difícil. Por quê? A gente indica as chocadeiras. Ela precisa ter uma umidade até um pouco mais alta. Galinha normal, 55, 57 de umidade. O Cerama de 59 a 60 na umidade. E se você pegar e tiver um casal, e se a gente for pôr, a gente sabe que os embriões, eles estão vivos ali entre 7 a 10 dias, depois que a galinha bota o ovo. Então, e ela vai deitar com 5, 6 ovos. Isso pode demorar, se a gente pôr um ovo a cada 4, 5 dias, ele vai passar de 20 dias. Então, esses primeiros embriões vão acabar tudo morrendo. E você coloca, por exemplo, 100 ovos para chocar, vai dar o quê? Quantos pintinhos a probabilidade de nascer? Uns 40, 45%. E ela é muito sensível? Muito, muito sensível. Uma galinha que você tem que ter muito cuidado, principalmente com umidade, chuva, frio. Tudo você tem que fazer uma adaptação. Você não consegue criar ela como uma galinha solta no quintal.
daí você tem que ter muito cuidado com ela. Você cria no viveiro, então? Todas são criadas em viveiro, são todos casais, ou às vezes tem um terno, 2 galinhas e um galo. Depois que ela é fecundada, depois que nasce o pintinho, quanto tempo que ele, para ele estar assim no tamanho da mini galinha, está pronta para ser comercializada? O cerama ele é muito precoce, tá? Galinhas, as frangas, na verdade, já virando galinhas, elas por volta de 5 meses já estão em postura. Se você pegar até os franguinhos, com 40, 45 dias eles já estão cantando. E com 5, 6 meses eles já entram na fase de reprodução. E são muito suscetíveis, você falou que são sensíveis, então, a pragas, doenças? Pragas, doenças, tem que ter muito controle de tudo. Principalmente o cerama, ele tem muito problema pulmonar. Então você tem que tomar muito cuidado até com higiene do local, você não pode deixar um lugar cheio de pó, essas coisas, acaba sempre prejudicando muito a saúde deles. A gente fica imaginando, pelo tamanho, é um pet, né, que cabe no apartamento, pode muito bem criar no apartamento, mas a gente sabe que a galinha, as aves, eles fazem muito cocô, né? Fazem, mas o cerama assim, é muito pouco. É pouco. Tanto assim, uma galinha, o cerama, hoje a gente põe aí, considera de 20 a 25 gramas que eles comem por dia. É muito pouca a quantidade, então, com isso as fezes também pouca e o canto deles também é muito baixo. Agora, Marco, por que ele se tornou assim um pet de luxo, custando até R$3.000? Até que se a gente for ver, comparar, é o preço de um gato, de um cachorro? Sim, então, na verdade, assim, o preço elevado do cerama não é nem por causa de beleza, nada. É pela dificuldade que nós temos na criação. Tanto que, assim, a gente vai, por exemplo, hoje pegar cada 10 franguinhos que nascem. Com um padrão ótimo, a gente vai ter na faixa de 4 a 5. Então, assim, não que seja aves com defeitos, mas uma crista muito grande, um rabo muito descentralizado, alguns problemas que tem na seleção do cerama. Então, isso com a dificuldade, o valor que foi investido para trazer os ovos para o Brasil, foi o que tornou ela cara. E ela não se adaptou facilmente aqui ao nosso Não clima? se adaptou. Até hoje a gente tem muitos estudos, tem um professor também veterinário que a gente conversa muito dia a dia para fazer essas adaptações para o nosso clima, alimentação, tudo, para a gente conseguir deixar o mais possível saudável. Tornar mais resistente, né? Isso aí. E as redes sociais ajudarem a popularizar esse pet? Muito, muito. O ano passado nós fizemos um vídeo bem aleatório, ele atingiu 28 milhões de visualizações, aí foi que o cerama ficou conhecido no Brasil. A verdade é uma só, mas diante de tantas mentiras, é preciso trabalhar duro todos os dias para que ela não se perca. Cada assinatura é um tijolo na construção de um jornalismo livre. A Oeste não recebe um centavo de dinheiro público. Nossa independência é garantida por você. Nosso maior objetivo é fazer com que os fatos apareçam. Porque a verdade às vezes desmaia, mas nunca morre. Aqui na Oeste, a informação é livre. Somos a voz de milhões de brasileiros. Essa independência editorial só existe quando se tem quem a sustente. E quem sustenta a Oeste é você, nosso assinante. 120 mil não é apenas um número. É a confirmação de que o jornalismo real ainda encontra espaço para crescer. É a prova de que o Brasil defende a liberdade de expressão. Quando você assina a Oeste, você ajuda a construir um país mais bem informado. 120 mil é mais que uma meta. É um recado. É o aviso de que não existem narrativas capazes de apagar os fatos. E que a verdade continua viva. Assim como o jornalismo. Isso não é apenas um direito, é uma herança. Cada assinatura da Oeste ajuda a garantir que as próximas gerações cresçam em um país onde vigora a liberdade de expressão. Assine. Apoie. Fortaleça a verdade. Faça parte da Oeste. E que tipos de cuidados aí a regulamentação exige para viver saudável dentro de casas, apartamentos? Então, aí depende muito do município, né? Cada município tem a sua legislação, tem municípios que você não pode criar
até em Pindamonhangaba mesmo, onde que eu crio, você não pode ter galinhas na cidade, por causa de doenças. No nosso criatório lá, eu tenho os viveiros e tem mais uma grade que eu tenho acesso com aquelas telas bem fininhas, até para evitar passarinhos, essas coisas, por causa de doença. Então você tem que ver no seu município as suas exigências para você poder criar. Agora, a criação da raça Cerama, ela acabou popularizando, como nós já colocamos aí, pode ser até uma oportunidade rentável para pequenos produtores, mas o importante é manter a linhagem. São 4 linhagens no Brasil? Hoje no Brasil temos 4. Primeiro chegou os holandeses em 2017, 2019 vieram da Bélgica e em 2023 para 24, que chegou em dezembro e nasceram em janeiro, os espanhóis e os americanos o ano passado. Mas pela sensibilidade da ave, é um desafio a criação. Você perde muito? Muito, perde muito. Tanto que os pintinhos, a gente tem que entrar com muita medicação na fase inicial deles, devido até a problemas respiratórios. Então, assim, o cuidado você tem que eu falo, até para a pessoa que me ajuda lá na criação, tem que olhar viveiro por viveiro dia a dia. Às vezes de manhã ela tá boa, chega à tarde já tá ruim e à noite você acaba perdendo. E depois que vai para casa, continua mesma sensibilidade? Mesma sensibilidade. Tem que ficar muito esperto com isso. Mas assim, você fazendo o básico dali que a gente recomenda, você consegue criar super bem. Você falou que está sendo um pet escolhido para viver com autistas. Sim. Tanto que assim, essas aves que a gente fala que ela não segue o padrão, ela tem uma asa muito comprida, o rabo centralizado, algumas coisas, alguns fatores que a gente tira da seleção para a criação. O que nós fazemos? Tem projetos, eu vou em centros de ecoterapia. Aí eu mando 15, 20 galos. No outro eu mando 15, 20 galinhas. E essas galinhas, elas são sempre doadas para pessoas, crianças, até adultos, com autismo, por ser uma ave muito calma, não é uma ave que fica pulando, nada. Então isso acabou se adaptando muito bem para eles. E no adestramento, que funções que consegue aprender, que dá para ensinar para... É assim, é o convívio mesmo. Tem várias pessoas no dia a dia. Eu não estou lá no dia a dia, né? Eu estou aqui em São Paulo. Mas, por exemplo, o manejo que você tem, você vem, elas seguem atrás. Tem gente que senta na cadeira, chama, ela sobe no colo. Aí tem vários vídeos hoje na internet do pessoal. Coloca no ombro, na cabeça. É uma ave bem legal mesmo de criar. Ô Marco, e você acha que é uma tendência... A passagem pode ser aí um potencial de mercado? Joyce, assim, o mercado dela é ótimo, tá? O mercado que, assim, vem crescendo muito, só que, assim, infelizmente, estamos tendo, por ser uma ave muito cara, muita gente está fazendo o cruzamento do Cerama com as outras espécies que são próximos, dos chabos ou de game, para o quê? Fazer popularização dela. Então, o que acontece? Hoje a pessoa compra lá comigo um casal para seleção de 5 a 7 mil reais, aí ele sai vendendo daqui a pouco por 4, daqui a pouco vende por 3, e sempre, vem a originária do Marco. Então isso assim, hoje, quem quer investir na raça vai ter que fazer um trabalho muito sério. Por quê? Você vai ter aves hoje no mercado, você olha R$200 fora do padrão. Então, assim, hoje, graças a Deus, tem uns 15, 20 criadores hoje no Brasil que fazem justamente a seleção. Esses nunca vão perder o mercado. Porque se você faz um cruzamento, aí vai perder o padrão, vai deixar de ser mini galinha, vai ficar no tamanho de um garnizé daqui a pouco. Ela fica até pequena, que hoje tem até umas que eles chamam de mini caipira. Que aí eles estão usando muito Cerama para reduzir o tamanho e tentar jogar o peito extremado, que é o que chama a atenção dela. E a utilidade da Cerama é pet? Pet. Hoje pet, e assim, muita gente seleciona tentando buscar o padrão perfeito da Malásia. Até 2, 3 anos atrás, como a gente só tinha uma linhagem já em reprodução, a gente estava perdendo um pouco o padrão. Então, com a chegada das 3 linhagens novas, hoje a gente já tem aves que se comparam lá fora, que daria para entrar em qualquer campeonato lá fora. Também tem os campeonatos, além do PET, para os concursos, para participar? Sim, no Brasil ainda não temos, a gente está com um projeto da associação, o ano que vem a associação ela vai entrar, e aí a gente vai começar a organizar encontros, campeonatos. Você já perdeu as contas de quantos comprimidos toma por dia para tentar aliviar suas dores? Cansado dos efeitos colaterais que isso causa no seu corpo? Como dor nas juntas, nas costas, nas pernas,
dor para levantar, até para dormir. A verdade é uma só, você merece se sentir bem de novo e isso é possível. Com certeza, é isso mesmo. A Vitae Gold traz para você um produto completo de verdade. O Vitae 7 em 1 é uma fórmula com 7 ativos mais indicados por especialistas, agora em apenas 2 cápsulas por dia. Chega de tantos remédios, mais praticidade, mais saúde e menos dor. É isso aí, imagina só, fortalecer os seus ossos, reduzir as inflamações, proteger os seus músculos e cartilagens, recuperar a disposição e ainda reforçar a sua imunidade. Tudo isso com uma fórmula natural, com comprovação científica que age de verdade onde a dor começa. E a nossa querida Lucinha Lins já incluiu o Vitae 7 em 1 na rotina. Vamos ver o que ela conta pra gente. Cansada de tomar vários comprimidos por dia, não é mesmo? Eu também. Por isso a Vitae Gold tem agora o Vitae 7.1. São os 7 principais ativos para cuidar da sua saúde e ajudar você que sofre com dores nas articulações, artrite, artrose, reumatismo, fibromialgia. A Vitae Gold desenvolveu um creme de massagem e vai mandar aí para você de presente. Ligue 0800 291 2200. É isso mesmo, o Vitae 7 em 1 mudou a rotina da Lucinha e pode transformar a sua também. Ligue agora para 0800 291 2200 e aproveite a oferta exclusiva. 70% de desconto para os 100 primeiros que ligarem e o relógio inteligente, vai de presente. É isso aí, então chega de remédio para tudo e solução para nada. Vitae 7.1 é natural, eficaz e foi feito para você viver sem dor. A verdade é uma só, mas diante de tantas mentiras, é preciso trabalhar duro, todos os dias, para que ela não se perca. Cada assinatura é um tijolo na construção de um jornalismo livre. A Oeste não recebe um centavo de dinheiro público. Nossa independência é garantida por você. Nosso maior objetivo é fazer com que os fatos apareçam. Porque a verdade às vezes desmaia, mas nunca morre. Aqui na Oeste, a informação é livre. Somos a voz de milhões de brasileiros. Essa independência editorial só existe quando se tem quem a sustente. E quem sustenta a Oeste é você, nosso assinante. 120 mil não é apenas um número. É a confirmação de que o jornalismo real ainda encontra espaço para crescer. É a prova de que o Brasil defende a liberdade de expressão. Quando você assina a Oeste, você ajuda a construir um país mais bem informado. 120 mil é mais que uma meta. É um recado. É o aviso de que não existem narrativas capazes de apagar os fatos. E que a verdade continua viva. Assim como o jornalismo. Isso não é apenas um direito, é uma herança. Cada assinatura da Oeste ajuda a garantir que as próximas gerações cresçam em um país onde vigora a liberdade de expressão. Assine. Apoie. Fortaleça a verdade. Faça parte da Oeste. Ô Marco, e você cria quantas mais ou menos? Hoje eu tenho 37 viveiros em casa, em reprodução. Desses 37, 11 viveiros são ternos, né, que seria 2 galinhas e um galo, e o resto é só casal, até para a gente saber quem que é o pai e mãe, para ir estudando esses cruzamentos. E você vende para o Brasil todo? Brasil todo. Hoje, todos os estados, graças a Deus, a gente já conseguiu atender. E qual é o perfil de quem compra um pet, uma galinha, uma mini galinha para pet? A gente vê muita gente assim, apaixonados mesmo por aves. Tá? Muita criança, tem alguns eventos, feiras que nós levamos, vira atração das crianças. E assim, mas tem mercado para tudo. Pessoas com idade, pessoas que querem fazer o comércio, pessoas que não, só quero fazer seleção para buscar a perfeição. Então a gente tem de tudo hoje.
Uma ave é sensível, mas qual que é a estimativa de vida aí de uma ave saudável? Eu tive um galo que eu perdi ele com 6 anos. Tá? Aí depende muito dos cruzamentos, das linhagens. O belga, geralmente ali com 3 anos. Uma ave que a postura dela é com 2 anos, dependendo da linhagem, ela já para a postura. Então a vida reprodutiva também do cinema é curta em relação aos outros. Mas hoje a gente pode pôr uma estimativa aí de 5 a 6 anos de aves bem criadas. E os cuidados em casa, então, são a alimentação e a higiene para recolher o cocô, mas tem algum banho, alguma higienização com lenço, alguma coisa assim? Sim, então, pode fazer até com lenço umedecido. Em casa, o que eu faço uma vez por mês, todas as galinhas eu dou banho. Tem secador que fez adaptação de cachorro, trocou só a boca dele lá para a saída ficar um pouco menor. E a gente dá até para evitar doenças. Você acaba deixando uma ave se ver menos estressada dentro de um viveiro. E ela pode conviver com outros pets, o cachorro, o gato? Sim, sim. Aí também depende dos animais, né? Que, como natureza normal, vai ter aquele negócio, um querendo, às vezes, se alimentar do outro. Mas em casa mesmo eu tenho convívio com alguns cachorros. E ela gosta mais do calor? Você disse que você solta, cria nos viveiros, sim, mas ela é sensível ao vento. Então, em relação, assim, o sol também, a gente precisa para o banho de sol por causa das vitaminas. Mas só que você tem que tomar muito, muito cuidado. Se for um dia que tiver muito sol, mas estiver ventando muito, você não pode pôr ela para o lado de fora. Você tem que deixar ela fechada porque ela é muito sensível a esse negócio do vento. Então é isso aí, a mini galinha, um novo pet aí que caiu no gosto popular. Obrigada pelas suas informações, Obrigado Marco. a você, Joyce. Gratidão a você, a Força do Agro, o melhor do Brasil, começa no campo. Enraizada na cozinha brasileira, principalmente em Minas, Goiás e Bahia, a taioba alimentou os povos originários e atravessou gerações. Mais do que alimento, é símbolo de simplicidade, cura e memória. Valderson, tem uma história ligada aí à terra, né? Aos povos originários. É uma coisa muito linda, Joyce. Eu acho que a taioba, até pela forma dela, eu acho que é uma planta majestosa, linda. Não é à toa que em alguns lugares ela até recebe o nome de orelha de elefante. Mas essa taioba está ligada diretamente aos povos originários e não só daqui do Brasil, mas principalmente da América Central, que daí que ela se espalhou pelo mundo todo nessa região tropical, subtropical e tal. E a palavra taioba vem de taiá, que é um nome que ela é bastante conhecida em vários lugares, e é da língua tupi. Taiá, que é algo que faz com que se junte, com que se agregue, e ba, que é folha. Então é uma folha que serve para agregar, juntar as energias que estavam meio desgarradas pela vida. O Jeff, ela é considerada uma punk, né? Explica o que é punk. Então, ela é uma planta comestível, mas ela não é conhecida. Então, pelo fato dela não ser conhecida, porque nós não temos o hábito de consumi-la, ela não é tão falada, ela é considerada punk por ser uma planta comestível não conhecida. E o que se consome dela? A folha. Tá? Nós podemos refogar, cozinhar, pois como ela é rica em fibra, ela imita muito a couve. Então, o sabor, só que por ela não ser conhecida, as pessoas confundem também por ter uma espécie tóxica, então tem que conhecer mesmo para saber qual que é a diferença. Val, e ela pode ser associada à cura e transformação, tanto no sentido aí espiritual quanto físico? Com certeza, Joyce, porque ela é muito rica. É uma planta extremamente rica de sais minerais, de vários sentidos. Eu acho que o doutor daqui a pouco ele vai poder falar disso daí com muito mais propriedade. Agora, eu lembro de quando, há muito tempo atrás, que eu me alimentei de algo que eu jamais esqueci na minha vida. Era uma lasanha de taioba. E era muito interessante porque ela não era feita apenas com a folha, ela era feita também com o caule, que o caule era cortado em lâminas e esse caule era colocado como se fossem as camadas de macarrão. E era delicioso, porque taiá também, em língua tupi, significa como pimenta, ardido como pimenta. Então a taioba tem um sabor um pouquinho diferenciado e é deliciosa. Experimenta que você vai gostar.
Ô Jeff, e ela previne doenças como osteoporose, anemia? Sim, ela é rica em cálcio e ferro. Pelo fato dela ser rica nesses dois minerais, ela enriquece o sangue e auxilia na produção ali do sistema dos tecidos ósseos do corpo. Porém, temos que deixar claro que isso é um complemento, né? Não é só consumi-la, tem que ter uma alimentação equilibrada. Porém, pelo fato dela ser riquíssima nesses dois micronutrientes, potencializa muito aí a prevenção da anemia e também a prevenção da osteoporose. Você falava, não sei se foi você, se foi o Jeff que falava de tóxica, tem a principal, que é a taioba mansa, né, que é comestível, e também tem a brava, que é tóxica, né, por isso que eu vejo nos povos originários que conheciam tudo, né, sobre a terra. Os botânicos e os povos originários colocam a seguinte distinção, Joyce, que a taioba comestível, ela é toda verde. As folhas são de um verde muito brilhante, o caule é todo verde e as batatas, os rizomas, eles são pequenininhos, eles lembram um inhame. Esse inhame que a gente conhece aqui no Sudeste, diferente do inhame do Nordeste, que é aquela raiz maior, tal. Esse inhame mais popular aqui do Sudeste do Brasil. Já a tóxica, chamada taioba brava, ela é toda arroxeada, ela não tem um tom mais escuro, ela é muito bonita. Paisagisticamente, você plantar isso no seu jardim é lindo, porque ela é muito exuberante, as folhas são muito grandes, mas é extremamente tóxica, não só para nós homens, como para os animais também. Então, tome cuidado. Então, está aí uma forma de diferenciar a mansa da tóxica. Exatamente. O Jeff, ela é rica em nutrientes e vitaminas que fortalecem aí o sistema imunológico, a saúde ocular. Exatamente. Nós costumamos chamar ela de escudo verde, porque legumes e verduras de cor de verde escura é rica em antioxidante e vitamina A, que tem os carotenoides, que são uma substância ótima para a função imunológica e a visão. O Val, é um símbolo de proteção espiritual. Como que ela se manifesta aí na cultura popular? Foi isso que ele acabou de falar, o escudo espiritual, o escudo verde, o escudo de proteção mesmo. Porque, aliás, isso é um dado muito interessante, Joyce. Todas essas plantas que têm uma folha grande, larga, como se fosse um escudo mesmo, que nem os antigos guerreiros usavam para se proteger, elas têm essa mesma função em termos espirituais, de proteção. Então, você ter um pé de taioba plantado no seu quintal, no seu jardim, já é um elemento de proteção muito grande para você, para a sua família. Ela tem uma ligação diretamente com a terra. Então, por que ela leva a simplicidade? Porque a terra, ela faz com que a gente pare de enlouquecer muito, de ficar viajando com outras ideias e falar, não, olha, o que é importante, o que é fundamental para a sua vida é isso, isso e isso. Então, a taioba está ali exatamente para nos lembrar. Ela gosta de ambientes mais sombreados, normalmente de uma terra mais úmida, e ela floresce, cresce de uma maneira incrível. Você tanto pode ter num vaso para ter tranquilidade dentro de casa, como plantar no seu próprio terreno. E aí, olha, só alegria. O Jeff, um estudo do Instituto Federal de Mato Grosso do Sul e também da Universidade Federal do Mato Grosso do Sul, ele mostrou que a farinha de taioba aumenta o valor nutricional dos alimentos. Será que essa farinha pode substituir, por exemplo, a farinha de trigo? Então, a farinha ela é riquíssima em fibra, então é uma ótima farinha para se ter ali em bolos, panquecas, pães, é perfeita. Porém, não dá para substituir 100%. Por quê? O glúten é o que é responsável para fazer a massa crescer e pelo fato dela não ter, ela não vai fazer o mesmo efeito. Porém, em receitas culinárias, dá para ter uma proporção de 80% da farinha de taioba e 20% da farinha de trigo para trazer esse certo equilíbrio. Para a pessoa celíaca ou que tem intolerância ao glúten, tem modos de preparo das receitas que dá para utilizá-la 100% ali. Talvez essa seja a forma mais acessível, fácil de encontrar, em forma de farinha. Sim, do que a folha, tem que ser uma feira que traz alguns produtos diferenciados. Talvez no mercado vegano, numa feira especial de produtos mais ecológicos, porque não é uma coisa tão comum que a gente encontra na feira ou no supermercado, em qualquer banca de verduras. Não, você vai ter que pedir. Agora, o melhor mesmo seria você plantar, porque aí você vai tratar com carinho, você vai ter uma relação de
intimidade, de proximidade com essa planta, e eu tenho certeza que ela vai te proteger muito mais, porque essa ideia de simplificar a vida, de melhorar a vida, de trazer boa sorte, não é apenas em termos simbólicos, não. É real mesmo. E você pode até pensar que na hora da necessidade, uma folhinha de taioba batidinha, refogada com um ovo, olha, mata a tua fome.